Chama a Doula mais uma vez no ar e agora, de verdade, trazendo um episódio que tem que estar na tua preparação, tem que colocar na tua mala de maternidade. Esse encontro de hoje não pode faltar antes de você chegar aí no momento para receber o seu bebê. Hoje a gente vai falar sobre o direito, as leis, esse campo que nos permeia e que faz uma baita de uma diferença quando a gente literalmente se antena no que é do nosso direito de nascer. Comigo hoje no nosso podcast, Lu, maravilhosa, minha parceira, minha casca de bala. Um prazer mais uma vez. A gente traz temas que de início parecem assim, um pouco desafiadores e a verdade é que a gente quer desconstruir isso e dizer que eles são seus direitos. É para ser gostoso, gente. Vamos falar disso. Poxa, isso em todos os âmbitos. Hoje a gente vai trabalhar essa relação do plano de parto associado ao direito para você mamãe, para você papai, para você acompanhante que vai estar ao lado dessa mulher incrível parindo, trazendo nesse momento mais esperado da vida, né, Lu, sensível, em que nós estamos aí totalmente abertas, né, para esse processo e que naturalmente essas informações vai fazer diferença para você, então se antena. Só que para a gente entrar e você conhecer o nosso convidado que está aqui conosco, olha lá, vamos ver essa nossa vinheta maravilhosa que eu amo. Vamos lá. Quem cuida com carinho de outra pessoa. É o mantra. Gente, essa vinheta, eu não tenho como, eu fico aqui com um olhar apaixonado, a Lu sabe, eu fico aqui só tipo, ai meu Deus, que vinheta maravilhosa, quem que é esse modelo, esse galã da nossa vinheta do Chama Doula? Quem que produziu, quem que fez o A roteiro? produção não é nada, gente, mas esse galã da nossa vinheta vale a pena, fica assim, roda de novo, não, brincadeira, não vai rodar de novo não, tá bom? Bom, enfim, quero mais, sem delongas, apresentar para vocês meu amigo, meu parceiro de uma década, praticamente caminhando desde que a Papo de Gaia é a Papo de Gaia, Péricles, que delícia mais uma vez aqui, me lembro do nosso último encontro, foi na pandemia, no nosso podcast falando sobre, não sei se você vai lembrar, mas nós estávamos falando sobre Covid e o direito de nascer naquele momento. E agora a gente vai trazendo esse novo cenário, atualizando todo mundo. E que delícia, eu não pensei, quando eu fechei meus olhos e falei, deixa eu ver quem que eu quero trazer aqui no podcast para falar sobre o direito, nesse olhar de acolhimento, de vivência. Só deu você em todas as pontas, seja bem-vindo. Obrigado pela confiança. Péricles, conta um pouquinho para quem está te vendo pela primeira vez no nosso podcast, conta um pouquinho da sua formação, da tua história, quanto tempo você está em atuação, conta um pouquinho para gente. Bom, gente, primeiro, olá a todos vocês aí, obrigado pela confiança, pela audiência. Eu sou advogado de formação, sou professor também e sempre me dediquei acompanhando a Marixa nesses desafios com relação à questão do direito da mulher, da criança, da família, na situação de parto, pré-parto, puerpério, essa questão do direito da dignidade para nascer. E sou formado há 12 anos, formei em 2012, então, assim, já tem um pouquinho de espaço, mas eu sou formado aqui na prática, né? Eu tenho 2 filhos, o primeiro nasceu em atendimento hospitalar e a segunda nasceu na minha casa, nas suas mãos, e eu sou eternamente grato por isso. Então, a gente tem essa vivência, esses 2 lados da história, que a gente vai tentar transparecer hoje até para as pessoas que estão em primeira viagem, ou em segunda, ou em quinta, e em décima, que é sempre única e singular, de como a gente pode facilitar esse período através do direito, de construir uma relação jurídica, respaldada e com garantia de que os direitos sejam respeitados e que a autonomia, a vontade seja ouvida e seja considerada. Acho que esse é o nosso papel. Enquanto advogado, eu acho que tem uma contribuição aqui, mas eu quero trazer mais a contribuição para você enquanto pai, enquanto
acompanhante de uma grávida, em todo o processo de acompanhar as consultas que você fazia com a minha esposa, e quanto que isso é importante e deveria ter um acesso mais amplo para toda a sociedade. Muda a dignidade ao nascer e impacta na vida. A gente percebe a diferença na vida das crianças que nascem com esse acolhimento. E é fora de sério, um processo muito admirável. E eu fico cada vez mais honrada, porque mais uma vez aqui comigo, o Lúcia Andretti, que você já sabe, já viu no outro episódio, também tive a oportunidade de estar aqui, ver a Elisa nascendo, e agora, mais uma vez, uma oportunidade que o universo me traz, um dia tão especial de ouvir mais uma vez o Péricles, Raquel maravilhosa, Laura, Miguel, um beijo. Vai ficar para você também o nosso encontro de hoje com esse homem incrível. Obrigada por nos emprestar ele hoje aqui, viu? Fico grato por você cuidar dele tão bem. Mas, Péricles, verdade, esse olhar do direito e precisa estar atrelado também com a experiência que você traz também na tua caminhada profissional. E aí essa relação de quando a gente estava começando a conversar aqui antes do nosso podcast sobre o plano de parto, né? Que hoje acabou se banalizando o plano de parto a respeito do que alguns anos atrás eu estava contando para você que estava em alto o plano de parto, e aí agora meio que se perdeu essa ferramenta. Porém, nós doulas ainda continuamos com essa ferramenta, acreditando no direito, acreditando no Ministério Público, acreditando no direito baseado em evidências, também atrelado com todas as leis, que nasceram muitas as leis, né? Dessa década que eu estou trabalhando e estou à frente do Instituto, como que nasceu leis, a lei da doula, ficou mais forte a lei do acompanhante, a lei do pele a pele, a relação da humanização do parto, e a gente vem trazendo isso em todas as esferas, principalmente aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul e na nossa cidade, mas ainda existe um cenário que é teoria e prática. Nas suas duas experiências, hospitalar e na domiciliar, você chegou como pai agora a tocar e perceber esse universo da diferença do plano real, do que nós trabalhávamos e esperávamos, do que realmente estava sendo oferecido? Então, da primeira gestação que a gente passou, nós tivemos pouco acesso a até a questão da conscientização mesmo, de saber o que era violência obstétrica. E a gente está falando que o Miguel está com 14 anos. Uau. Eu tive um favor, porque ficou com esse ar mesmo, de poder acompanhar minha esposa. Eu vou deixar, porque ela está se comportando. E foi assim que eu entrei. E não teve uma preparação. Eu pensei que eu não pudesse entrar, me mandaram sair do hospital. E aí eu fiquei escondido ali no saguão. Eu falei, eu não vou descer, não vou nem no banheiro, porque vai que me tiram daqui. E era de madrugada, a gente entrou 2h40 da manhã. E aí não tinha ninguém da família ainda, minha sogra ia chegar no outro dia. E o trabalho de parto da minha esposa foi muito rápido. Acho que eu já te contei, do Miguel foram 20 minutos dentro da maternidade. Foi. E 3 dias para conseguir sair, Marixa. Sei. Porque fizeram epísio sem necessidade, a gente descobriu depois, sem permissão nem fala, porque não falou nada. Não teve diálogo, não teve nada. E assim, bem complicada a situação, e a gente está falando de um atendimento há 14 anos, né? Há mais de 14 anos. Então teve essa realidade. A gente estava no automático, porque você pensa e você confia que aquele ser humano que está ali do outro lado do balcão é um ser humano que está comprometido. E eu não sei, até hoje eu não sei nem se é na maldade que eles fazem isso, ou se é por intuição mesmo, aprender assim, muitas vezes. E tocar como se fosse uma linha de montagem. Eu aprendi assim na faculdade, e às vezes é um profissional que já está há 30 anos trabalhando, não vou mudar isso, então já tem um protocolo, ele tinha que voltar a dormir. Eu vi que o trabalho de parto dela talvez teria demorado um pouquinho mais para ficar uma coisa mais fisiológica, mais suave. Teve uma intervenção bem pesada, então eu ouvia a carne rasgando, então assim, é difícil falar um negócio desse. E assim, muito toque, muita coisa. A hora que eu entrei, besuntaram com acho que é iodo, né? Iodo inteiro, não pode pegar, segura na mão dela, e posição ginecológica, aquela situação. Estava toda exposta. E assim, não deixaram ela pegar a criança assim que nasceu. E aí a preocupação da minha esposa, tinham recentemente roubado uma criança no hospital. Ai, não.
ela falou, pelo amor de Deus, você não tira o olho do meu filho enquanto eu não pegar ele, porque eu quero saber, ele deve ter alguma marca e depois pode misturar com 500 crianças e eu não perco mais o meu, né? E ela ficou nessa preocupação. Eu não pude dar atenção para ela porque eu fiquei olhando e tiraram do meu campo de visão. Eu tive que abandonar a visão para ela e olhar a criança. E ela me olhando. E naquele automático, tomando ponto e aquela coisa. E o menino chorando lá longe. E é uma coisa extremamente complicada, porque ela não tinha nem cheirado a criança dela ainda, e é dela. Ai, meu, não, segundo que vem o pai. Primeiro é a mãe, estava com ela, dentro da barriga dela. No momento que saiu, ficou quase 10 minutos. Aí quando veio para ela, depois de naquele bercinho aquecido lá, ficou quase uns 10 minutos lá. Aí veio para ela, colocaram, tentaram pôr o neném para mamar, ficou ali uns 40 segundos e já tirou. E aí pôs no bercinho do lado. E ali a gente ficou, aí me convidaram a sair, né? A ficar lá. Eu não saí da maternidade, eu fiquei lá no saguão ali, do andar. Fiquei ali e fiquei aguardando. Só que assim, fizeram epísio, eu imagino que sem necessidade, e depois eu posso explicar o porquê, sem necessidade, e a gente não sabia dos processos que seriam feitos ali naquela hora. Pingaram aqueles colírios, aspiraram o Miguel, então foi bem tortuoso esse momento. E eu não achava que aquilo era normal, que aquilo não seria o indicado. Eu pensava que era a regra. Eu não tinha essa percepção. E o Miguel teve muita saúde, graças a Deus deu tudo certo, mas poderia ter sido melhor. Já com a Laura foi diferente, porque com a Laura eu já estava te atendendo, porque a gente tem acho que 10 anos de história. 10 anos, uma década. Eu conheci em 2014, né, que a gente começou a trabalhar, 2014. E aí eu já falei, quando a minha esposa engravidou em 2020, eu falei, amiga, você vai ser a doula da minha esposa, eu vou te levar aí. E aí foi. E a Raquel não tinha. Avisando. Pois é. E a Raquel ainda não doula tinha. primeiro do Péricles, depois a Raquel me aceitou. E aí a gente foi, eu falei, olha, vamos lá. Eu falei para minha esposa do parto domiciliar, de uma alternativa, porque a gente estava na pandemia, estava aquele sufoco, e a Marixa foi um ser humano fenomenal, porque ponderou as coisas com a gente, aí apresentou, olha, pode ser em casa, apresentou a parteira, que fez o parto com toda a dignidade. E aí a gente teve, acho que eram encontros, eu não lembro se era mensal ou quinzenal, acho que era mensal, né? Mensal, a gente via, no finalzinho a gente estava quase vendo já toda semana. Ah, é, quando estava mais perto do parto era direto. E aí, esses encontros mensais, eu lembro muito que a Papo de Gaia oferecia cursos. E eu entrei ali como aluno, várias vezes. Falava sobre amamentação, falava sobre cólica, falava sobre os exercícios pélvicos. E quanto que aquilo foi importante? Porque isso faz parte do pré-natal. Não é só ir à consulta médica, fazer a ultrassonografia. Tem que entender o processo. Teve um dia que a gente foi, que você colocou, não lembro, algum profissional lá para falar de hormônio. Foi. Aí você falou de prolactina, você falou de hormônio, do parto, o processo que está agora, como que você está, acessível, e tinha toda uma explicação. Isso é um privilégio, você poder garantir isso como um direito, como é dignidade, e não independe se a pessoa tem condições ou não tem. O direito à saúde é soberano no Brasil. A gente tem um sistema único de saúde que tem que atender com isso. E com a Laura foi totalmente diferente. No cenário, aí depois que a gente apreende ali, que você toma um conhecimento, a gente teve uma realidade do Miguel. Com a Laura foi outra coisa. Eu vou dar um episódio só. Da Laura não teve nem toque. Pra vocês terem uma ideia. A hora que chegou, olhou, falou, não, tá encaixado já, é assim mesmo, fica tranquilo. Como que você quer fazer? Como que tá confortável para você? A minha esposa teve a oportunidade de dizer isso. Vamos pro banheiro, a Marixa chegou primeiro, do Miguel foram 20 minutos, trabalho de parto, porque teve essa aceleração. E parto normal. Da Laura, começou, eu liguei para a Marixa, acho que umas 5h40 da manhã. Foi. E aí que 5h40 da manhã, a Laura foi nascer 8 da manhã. E teve todo um processo de acolhimento. Ela falou o seguinte, fecha a janela, deixa escuro. Ela vai nascer, ela nunca viu luz na vida. Deixa aqui, não precisa ligar ventilador, quanto mais quentinho tiver melhor. E ela suando, que é uniformizada, com
máscara. E tava muito desconfortável para vocês. Mas a peça central ali, eu percebi que você elegeu a Raquel como peça central. Eu dei piti, dei PT na hora, dei defeito, não fiquei legal. Porque eu achei que minha mulher tava segurando o choro, segurando o grito. Eu falei, grita, pode gritar. Põe pra fora, o que tiver que fazer eu seguro aqui, né? Mas não é, foi um momento muito mágico. E aí eu percebi a Laura nascendo, eu tive o privilégio de cortar o cordão dela, eu tive o privilégio de ver minha esposa com ela, e a hora que a minha esposa falou, não, agora vamos fazer o parto da placenta, né? Aí tirou, me deu a Laura, e eu fui pra sala de casa. Aí a sala de casa. Aí depois que a Laura terminou, foi uma meia horinha mais ou menos, a Raquel já ficou bem, ouvindo, sabendo que a Laura estava dentro de casa. E uma coisa interessante da gente falar, a gente pensa que é uma coisa perigosa o parto domiciliar, né? Extremamente seguro. No quarto, elas estavam, a Marixa com a bola, uns negócios lá de fazer aquele pano que você põe no pescoço da gente. O rebozo. E eu sentia aquele peso daquele negócio apertando. E aí, na sala, tinha todo um aparato. Maleta, cilindro de oxigênio, aquele monte de equipamento. Falei, gente, o que é isso? Para o caso de precisar. Mas não vai precisar, mas para o caso de precisar está tudo aqui. Então, assim, é uma coisa muito profissional. Eu percebo que você faz isso com uma missão de vida. Então, é uma coisa muito profissional. Olha, não tem condições? Não tem condições, vai para o hospital e vai com segurança. Da Laura, não, nasceu bem em casa, tranquilo. Quando que a gente saiu de casa, 4 dias depois para fazer o registro. Foi. Então eu tive esse privilégio. E a Laura tem um apego à casa, um apego à mãe dela, que é totalmente diferente do Miguel. Cara, muito, total. Eu tô aqui te ouvindo e eu tô emocionada porque meus filhos nasceram em casa também. Então você tá narrando e eu tô revivendo tudo aqui junto. Eu, cara, é bem assim. E agora é que você falou uma coisa. A minha filha, Elisa, ela é muito apegada à casa. E ela entra no meu quarto e ela fala, foi aqui que eu nasci, né? E ela fica bem no lugar, que é no portal que tem, assim, no meu quarto. Foi bem aqui, né, mãe? Foi bem aqui. Tem uma força isso, né? E como isso ancora na criança, é impressionante. E ela tem, eu penso que é a referência de casa. Por exemplo, às vezes ela nasceu numa casa que vocês estão hoje, um prédio físico. É. Mas se você mudar de casa, ela vai continuar tendo a referência que ela tem. A figura do lar é um lugar seguro. Então, eu percebo isso. Eu mudei de casa hoje e a Laura, a gente está em outra casa. Mas aquele ambiente do quarto é um ambiente que ela quer ficar, que ela chama para ir. E ela tem um apego muito grande, a Raquel. E é um comportamento diferente. Parece que tem um vínculo, assim, eu não vou julgar essa questão, mas parece que tem um vínculo muito maior. Diferente. Um vínculo diferente. E a gente percebe que esse direito teria que ser acessível. E aí pensar que toda mulher, toda família, todo pai, toda mãe tem esse direito. Ou todas as mães, todos os pais, enfim. É um contexto que a gente tem que acolher essa situação como uma alternativa do parto humanizado. Muito básico, né? Uhum. E é totalmente... É muito difícil a gente imaginar que alguma pessoa seja violada nesse direito. E aí pensar que tem pessoas que não estão tendo nem acesso para saber o que está acontecendo. A gente tem, por exemplo, o privilégio aqui hoje de discutir. A gente vai falar sobre termos legais, a gente vai falar sobre direitos, sobre garantias, e isso é um privilégio, porque muita gente não tem acesso à informação, e às vezes informação de qualidade. Falar com transparência que isso é um direito. Será que a gente fala muito sobre viver com dignidade, mas o nascer e o morrer também passa pela dignidade. Como se nasce com dignidade? A gente tem um monte de experiências aí que a sensibilidade, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia, que eu acho que quando assumiu o Supremo, que ela fez uma intervenção com as parturientes encarceradas. As mulheres em São Paulo pariam algemadas com a mão para trás. Então, ela fez uma intervenção com relação a isso para que não acontecesse. E é um absurdo. Qual a necessidade disso? Né? E aí a gente olha, ela pariu encarcerada. A gente tem hoje realidades. Você tem que parir na mesa ginecológica. Não. Às vezes está num plano reto, ela tem o direito de escolher a forma que ela vai parir. Vai ser de cócoras, vai ser numa banheira. Isso é direito também. E é num momento tão vulnerável da mulher que o único lugar que a mulher quer estar é um cantinho acolhida,
não está pensando em sair correndo, em olhar para fora. É um momento que todas as mulheres elas param para olhar para dentro, ou deveria, né, existir essa oportunidade de ter esse convite, de fechar seus olhos, se conectar com o neném, para que o processo possa acontecer, né? E aí nesse processo que você já está trazendo dentro do olhar, dos parâmetros da sua experiência, de tudo que você também parou para estudar, debruçar, Péricles, se você puder assim trazer já o primeiro olhar para uma gestante que está caminhando, pode estar mais próximo do parto ou acabou de descobrir que há gravidez, quais seriam esses primeiros, né, esses direitos básicos que você poderia nos trazer, que todas as mulheres, os papais, os acompanhantes, né, aqui porque muitas mamães não vão ter os seus acompanhantes, são mães solos, e aí elas vão eleger pessoas para estar com elas nesse momento, seja no SUS, seja no convênio, seja um parto domiciliar e hoje na realidade da casa de parto. Quais são esses direitos básicos iniciais que você pode trazer para nós aqui? Então, a princípio, essa questão do direito a um acompanhante é uma máxima, né? É garantido no Subsistema de Saúde da Mulher, a Lei Orgânica do SUS. Quando eu estava me preparando, inclusive, para esse nosso diálogo, olhando a questão das atualizações da lei, a gente consegue perceber essa questão. Um ponto muito importante é essa questão do acesso com o acompanhante, porque você tem uma situação de extrema vulnerabilidade, seja no ápice da dor ou num processo de analgesia, sedação, alguma coisa nesse sentido, e a gente conhece muitos históricos aí de violências nesse momento e absurdas, né? Absurdas. Então, ter um acompanhante é como ter um advogado particular ali te ajudando a cuidar. E fiscalizando também aquele atendimento, assumindo autonomia ali de vontade, quando aquela vontade ela não está muito clara, a pessoa não está em condições de expressar um consentimento informado, esclarecido. O que é que vocês vão fazer? Então esse basicamente é o direito. Saber o que é e o que não é, o que é e o que não é previsto, o que é indicado num processo de parto, os procedimentos que já estão proscritos, os procedimentos que são facultativos, mas dependem de alguma necessidade, entender que não precisa, por exemplo, de uma tricotomia da depilação, né? Depilação. Não precisa de lavagem intestinal. Então, assim, entender isso é um processo também de violência obstétrica. Entrar como se fosse uma linha de montagem essa gestante ali. Entender o que é violência obstétrica. Ninguém pode te mandar ficar quieta na hora da dor, na hora da sua dor. A dor é individual, a dor é singular. A gente não tem dores por padrão, né? É impossível mensurar esse processo, né, Péricles? E eu penso que esse direito seja claro, mas a gente precisa também esclarecer o que é o meu direito, o que eu quero para o meu parto, como eu quero que isso aconteça. Existem procedimentos que são já... Não estão proibidos, mas eles são indicados em situações muito específicas. Então, assim, a epísio tem que ter necessidade, tem que estar esclarecido e tem que ser informado. Olha, esse procedimento, você tem que avaliar se você quer ou não. A questão da ocitocina sintética, a gente precisa saber também até que ponto. Vamos acelerar. Por que acelerar? Acelerar para quem? A serviço de quem? Então, ter o direito, o que você vai aplicar em mim? Qual que é a medicação que você está fazendo? Esse direito à informação é o principal. E aí a gente tem outros desdobramentos, mas a princípio é isso. Acompanhante, informação livre, esclarecida e isenta de qualquer vício, qualquer termo técnico que a gestante não entenda. Não entendeu, você tem o direito de perguntar. Me explica de novo, doutor, me explica de novo que eu não entendi. O que é? E aí pronto, tem que ter esse acesso à informação. E como que hoje gerou um comportamento cultural do medo, né, Péricles? Como que as pessoas, elas chegam já nesses lugares, eu vejo que é um comportamento que se tornou muito cultural. Medo de abordar o médico, medo de abordar a secretária, a secretária dá admissão na recepção, muitas vezes, né, que você já chega... Primeiro impacto que você tem ali numa situação na maternidade são as recepcionistas. E muitas vezes nós questionamos isso, né, Lu? O quanto que há um despreparo e, ao mesmo tempo, no momento de vulnerabilidade, dor, às vezes está muito próximo do bebê nascer e você tem que gerar um diálogo para resolver as coisas, né, Lu? É uma falta de bom senso com a situação, né? Você não está chegando ali para comprar um produto de limpeza. É uma situação tão... que deveria ser acolhedora, né? Dizer, nossa, bem-vinda, como você tá? Pode sentar, por favor, né? Um pouco de gentileza no trato.
E tem um medo que é antigo, que é esse do maltrato. Então, assim, se falava muito antigamente, a gente ainda ouve, né? As mães orientando as filhas, olha, não grita, senão elas vão maltratar você. Não reclama, que é pior. Então, Que vão isso te aí... abandonar. Existe muito medo do Ainda abandono, né? Isso é muito próximo, essa relação, e é real. É. Eu posso dizer que eu tô em campo, a gente está atuando e sabe, e é justamente o nosso início de conversa. Como que a gente consegue aproximar esse direito a nível de trazer esse processo empático, humanizado, em que a gente realmente assegure o nosso direito de sermos assistidas nesse momento, né? Então é por isso que a gente está trazendo traçando esse paralelo do que existe uma lei, existe uma fala, mas nada disso vai acontecer se a parturiente, a gestante, o casal também não se der conta e pedir, né, Périca? Se não falar, não tem como adivinhar, né? A gente vai abordar aqui a questão do plano de parto. O plano de parto é um documento. Você vai protocolizar no hospital com antecedência. Esse documento ele deveria fazer parte do prontuário daquela paciente. Quando ela vai entrar no processo de atendimento, o médico, o enfermeiro, os profissionais que vão prestar essa assistência, tem que ter acesso a esse documento. O que quer, o que não quer. E é um documento simples, ele vai trazer especificamente o que se planeja naquele parto, o que quer, o que não quer, quer analgesia, não quer analgesia, eu quero um parto natural, eu quero cesariana. E aí a gente começar a pensar o seguinte, existem dois cenários, existe um cenário que é de Cancún e existe um cenário que é de guerra. O parto normal, o parto natural que eles falam dentro do hospital, hospitalar, ele é um cenário de guerra. Você já não é acolhido a hora que você chega porque você chegou na hora que a sua criança resolveu nascer. Não é a hora que o doutor marcou para você chegar lá com o cabelinho feito, unha feita. Direitinho. Não, te pegou às pressas, você teve às vezes que se transportar de um lugar que você estava longe. Às vezes é no meio do horário da troca do plantão. E calha. E aí chega ali, você ainda tem que lidar com a dificuldade que às vezes aquele profissional está passando, que tem os desafios da vida dele, as dificuldades, não deveriam interferir, mas sempre interferem. E você tem que lidar com isso. E às vezes tem que abrir diálogo para resolver um direito que está claro, positivado na lei, e é complicado. E a gente tem esse outro cenário, que é de uma viagem para Cancún, né, para Maldivas, que é o parto cesárea, né? Você marca, você diz o dia que você quer, a hora que você quer, você chega, tem alguém te esperando com um cafezinho, com uma água no particular, e é aquilo, você chega no horário marcado, vai lá certinho. Então, eu até peguei aqui, eu aconselho quem acho que imagino que vocês estejam interessados e afoitos para poder descobrir mais com relação a esse direito e essa questão, a recomendação número 11 de 2021 do Conselho Nacional de Saúde. E ele fala sobre a escolha do parto, a forma de escolha do parto. Só que o sistema de saúde brasileiro ele não deixa de tratar o parto cesárea como um procedimento cirúrgico. Ele tem que ser escolhido quando há necessidade. E aí a gente tem hoje... Se você for levantar, eu não conheço essa estatística, mas deve ser uma estatística muito alta. Por que você escolheu o parto cesárea? Porque eu tenho medo do normal. Eu tenho medo que eu vou encarar lá. Então, assim, o que está levando a pessoa a passar por um procedimento cirúrgico, invasivo, extremamente agressivo, que demora um tempão para a mulher voltar a estabilizar? Porque, assim, a Raquel, depois que pariu... Você lembra, acho que nem meia hora ela levantou, foi tomar banho no banheiro dela. Tava plena. E acabou, tá bem, tá tranquila, saiu, eu tava já cozinhando, aí abrindo uma cerveja querendo que vocês tomassem comigo, ninguém queria tomar cerveja, e ficou daquele jeito. Mas eu tava muito feliz, eu cozinhando e ela tomando banho no banheiro dela. E no hospital você não tem isso. Então, assim, esse é o processo que a gente tem. E esse foi o parto normal, o parto natural. Se fosse uma cesariana, seriam umas 10 horas para ela conseguir levantar a cabeça depois de uma hack. A gente sabe qual que é a limitação de movimentação. Então é um procedimento muito sério. Eu acho que a gente tem que falar para o nosso público. Se você pensa em ter um parto cesárea, por escolha, por medo, por apreensão, ninguém tem que te julgar, ninguém tem que te condenar. Agora, se você puder ter conhecimento, ouvir experiências e saber que o parto humanizado, o parto natural, ele é não vai deixar de ser menos mãe ou mais mãe porque nasceu assim ou assado. Vai ser mãe da mesma forma. Só que o parto, tratar esse parto natural, esse parto humanizado como uma alternativa viável. E é seguro,
é prazeroso e pode ser muito bom. Enfim, Pros dois, né? Pros dois. Pra mãe, pro bebê e pro pai também, que Pro olha aí pai. a euforia que fica, né? Nesse processo tão gostoso. E essa recomendação também do plano de parto, inclusive, ela é de fato a primeira recomendação que naturalmente deveria ser oferecido junto com a caderneta da gestante, quando se abre um pré-natal, quando começa ali já no posto ou no consultório. Muitas vezes esse plano de parto, essas recomendações, o começo da educação para o parto vai muitas vezes atrelar com a figura da doula, né? E aí nasce o chama doula, né, Lu? Sim, Que primeira foi escolha. em rodas de conversa que a gente, de tanto ouvir, o que você vai fazer agora? Os pais diziam, eu vou chamar a doula. E aí, nesse momento, essa intencionalidade de trazer, chama a doula, mas esse poder de dizer o que vai acontecer, o que não vai acontecer, é da figura do pai, do acompanhante, nesse exato momento. E por que é do acompanhante, né, Périx? Você viveu isso 2 vezes. A mulher está no processo de nascimento, é impossível responder questionários. Fora de si ali. Fora de si. Que bom, né? A gente quer que esteja fora que de si. esteja. No entanto, precisamos de pessoas que estejam dentro desse olhar. E quantos relatos a gente tem até em nível aí nas mídias do pai com a lei lendo, não sei se você já chegou a ver esse episódio que aconteceu, não vou me recordar agora, tem alguns anos isso aconteceu, do pai tá no hospital lendo a lei do direito. Você lembra desse episódio, Lu? O pai lendo a lei dentro do hospital com a sua esposa ganhando o neném, para que ele pudesse ter o direito de estar ao lado. E assim como você viveu na sua primeira experiência, que você foi convidado a se retirar, né? E o sentimento que fica desse direito abandonado, excluído, retirado de um momento tão importante. E para a mulher que está vivendo uma insegurança danada. Porque como assim, né? Você não vai ter a pessoa que você elegeu para estar ali do teu lado, te defendendo, cuidando do teu bebê. É um momento de um vazio, né, Lu? Não, na verdade, desconsidera todo o desencadear de hormônios que precisa acontecer para aquele parto se desenrolar, né? Então... É importante a gente até destacar aqui que não cabe às famílias definir logística de atendimento. Isso aí, o meu caso mesmo, a desculpa era, ela vai para um quarto que tem mais 2 mulheres. E aí eu não podia ir porque era um ambiente que iam ter mulheres. Enfermaria hoje. Enfermaria, que a gente coloca. O Miguel nasceu pelo SUS, ele estava fazendo faculdade ainda, então assim, teve aquela questão toda. E aí a gente foi para uma enfermaria com 3 mulheres. E aí eu não pude entrar com ela, minha sogra depois veio, só pôde entrar às 7 da manhã, ele tinha nascido às 3 da manhã, ela entrou às 7, 7h30, que foi o horário que pôde. E a Raquel estava num processo de rejeição dos pontos da epísio. Então, assim, fez um edema, e aí um procedimento desnecessário, segurou lá quase 3 dias dentro do hospital. Então, Eu assim, até vou fazer um parêntese sobre a epísio, porque a gente já tem agora a indicação de que ela não é recomendada. Então, a gente ainda ouve falas assim, mas se precisar pode fazer. Na verdade, não há indicação mais de epísio. Então, uma atualização é muito necessária também, né? Então, eu vi até da Organização Mundial de Saúde, ela não traz como proibição que vão ter casos específicos. Por exemplo, uma má formação, alguma coisa que vai. Só que é um caso isolado que vai. Tanto é que da Laura não fez nem alteração, nada. Não houve ficou nenhuma tranquilo. maceração. Nada, não teve nada. Porque foi um processo natural, no tempo correto. Então, assim, o organismo está preparado, então não pode acelerar. E a gente vê muito essa situação dentro de hospitais públicos, acontecendo a questão de correr atrás da cota, né? Porque tem um índice de parto que tem que ser natural e outro índice de parto cesárea. Essa mulher ela tem que parir de parto normal. E às vezes ela não tem condições de parir de parto normal. E eles prosseguem, insistem, e aí começa um toque atrás do outro, a mulher já está sofrendo, e vai ter gente aqui que está nos assistindo, que às vezes passou por isso, e a gente precisa entender. E vai se desacortinar tudo isso, essas nuvens vão sair na frente, pode ser que caia para você aí essa experiência. Os gatilhos. E tem que chorar e sentir mesmo que foi violentado, para que isso não se repita.
não se repita. Ter consciência. E assim, até para o profissional de saúde que está nesse processo de violência obstétrica, saber o seguinte, a gente está lidando ali com um bem jurídico tutelado. O corpo, a nossa integridade física é um bem jurídico protegido por lei. Um procedimento sem autorização esclarecida, sem um consentimento informado que gere dor, desconforto ou uma lesão propriamente dita, ele pode ser entendido sim como uma violação. Ele pode ser entendido como uma lesão corporal. Então isso pode partir para uma esfera criminal com muita facilidade. Então eu preciso ter esse cuidado de saber, olha, eu esclareci, o paciente me autorizou a fazer esse procedimento. E a gente tem que chegar no seguinte sentido, às vezes vai ter uma virada de chave. Pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana. E a gente tem que pensar o seguinte, eu não posso sair na rua e arrancar um pedaço da orelha de uma mulher, de uma pessoa. Por que dentro de um hospital, dentro de uma situação de extrema vulnerabilidade, isso poderia acontecer? Eu fazer um corte sem autorização, sem um consentimento, sem informação necessária. Até que ponto eu tenho essa autonomia de violar a integridade física de um terceiro? Então, olhar para isso. A gente olhar aqui através do olhar do profissional de saúde e olhar também através do olhar da paciente ali. E aí da parturiente, que na realidade a gente está lidando como um processo de hospitalização do parto, patogenização, tratando como se fosse uma patologia, enquanto não é. É um processo fisiológico, não tem doença, não tem diagnóstico. A gente não pode nem dizer que tem internação, porque não tem diagnóstico. Ah, qual que é a doença que você vai tratar? Ah, eu tô... Não, não é doença, é um processo, né? E aí, entender que quem dá alta para uma parturiente, uma puérpera, porque aquilo ali não houve uma doença, então é complicado. Ah, tem que ficar. Até que ponto isso vai ser exigido? Essa história do tem que ficar é uma frase que dói muito na gente, né, Lu? A Lu já fica mexida ali, que eu já conheço a Lu, ela já tá ali, tipo, pulando aqui. Eu tô revivendo muita coisa, porque eu cheguei, depois de um parto domiciliar, de uma experiência linda, no Rio de Janeiro, meu filho tem 14 anos também. E eu cheguei aqui na cidade já avançada na gestação, com muito medo desse ambiente. Pensei para mim, eu não vou conseguir parir num lugar assim. Eu não conhecia as instituições, não conhecia as equipes, não fazia ideia do cenário, né? E quando eu encontrei Marix, eu falei, eu vou para cesariana, porque eu não quero me expor à violência obstétrica, então eu não vou nem arriscar. E ainda bem que ela olhou para mim e disse, amor, senta aqui, calma, né? Respira, respira. Pode ser em casa aqui também, vamos atrás. Então, eternamente grata por você ter me aberto, mas assim, eu não teria coragem, sem conhecer o cenário. Né? Fica bem uma experiência que naturalmente é um rádio corredor que vai passando à frente e as mulheres elas vão, não tem jeito, né? Isso vai passando de uma para outra e vai se tornando cada vez mais real, mesmo elas não tendo a mínima dimensão do que de fato a gente deve esperar por uma experiência positiva de nascer, porque é possível viver sobre tudo isso. Essa relação, Péricles, que a gente está trazendo já do direito do acompanhante, que é a Lei 11.108, em que a mulher ela já tem esse direito da escolha, desde o momento em que ela entra na maternidade ou na casa de parto, de ter uma pessoa da sua extrema confiança para acompanhar esse processo, uma questão de vínculo emocional e de segurança também que a gente está dizendo aqui. Naturalmente, se houver alguma obstrução da entrada desse acompanhante, seja por uma questão A, B ou C, para uma avaliação, como você falou, que muitas vezes pode acontecer, como que seria a fala, o comportamento para trazer isso como uma solução no momento que está vivendo esse momento tão vulnerável e sensível? O que é possível fazer? Eu sempre escuto, vou chamar a polícia. É chamar a polícia mesmo? Então, a polícia não vai resolver isso, não é uma situação que vai conseguir. A gente precisa, eu acho que a informação é o principal instrumento, é a principal arma. A gente tem uma previsão no Código Civil que fala que quem comete ato ilícito tem que indenizar. Então, assim, o que eu tenho hoje como direito posto? O direito a ter acompanhante. Qual que é a extensão do dano quando eu sou impedido de ter um acompanhante, de ser um acompanhante? E por motivo A, B ou C. O que eu tenho que me constituir é de provas. E no momento que o camarada me põe a informação na mesa, não tem quem não balance na perna.
Falando, olha, eu vou processar, eu vou buscar uma indenização e vai sair do bolso de vocês. Porque o hospital depois não vai pôr a culpa, ele não vai abraçar a culpa, porque é você que está me negando o direito de acesso. Então, a informação é a principal arma. A gente precisa ter muita cautela, eu não posso xingar, eu não posso ofender a pessoa ali, desonrar a pessoa em qualquer sentido, porque é um ser humano que está ali do outro lado, mas exercer meu direito, ninguém pode impedir. Falou, olha, se você não me deixar entrar, ou se você não me trouxer alguém aqui me explicar o porquê que você não está me deixando entrar, eu vou processar. E aí é muito claro, gravar isso tudo e é possível sim obter uma indenização. Forçar a entrada, às vezes a gente vai ter uma situação assim, o porquê que negou? Às vezes vai ter um motivo justo. A pessoa estava alcoolizada, ou a pessoa não está estável, a pessoa destemperou, a pessoa já chamou alguém para briga lá dentro. Aí a gente tem que ver as condições. Eu tenho que ver a proporcionalidade, a razoabilidade daquele processo de impedimento ali. Então, ouvir as razões. Mas a informação é a principal arma. Eu tenho o direito. Então, quando a gente mostra a lei... A gente tem hoje na Lei Orgânica do SUS um subsistema para a saúde da mulher. Então, assim, está garantido lá. E não é uma pessoa com vínculo familiar, vínculo consanguíneo, não. É uma pessoa da escolha da mulher. Eu quero meu marido... mas não pode ter homem. Eu quero meu marido. Não, eu quero meu compadre, eu quero meu amigo, eu quero minha irmã, eu quero minha mãe. De confiança. Então, assim, qualquer pessoa. A lei trouxe isso claramente. Então, assim, não, ele não pode, ela não pode. Não é isso. Então, assim, o que é? Me fundamente, me dê respostas do que é. Eu acho que a principal informação e arma que a gente tem hoje para trazer aqui para as pessoas que estão nos ouvindo é a questão da informação. Eu saber o meu direito, saber o limite do meu direito, exercer o meu direito não me autoriza a agredir, a xingar ou a erguer o tom de voz, a desrespeitar alguém, não. Eu peço que o senhor saia. Por quê? Não. E começa a gravar monotom, porque quem grita perde a razão. Quem não grita, tá ali. A pessoa subiu o nível, você baixa. O que está acontecendo? E aí vai. E vai nessa. Faz a pessoa morrer de raiva. Pede para falar com o superior. Pede para falar com... Aí entra para o saque, a ouvidoria, e a gente vai gerando tudo. os Pergunta protocolos. o nome, né? Isso você está constituindo provas. Vai lá depois, ainda que você ganhe 10 mil reais, 5 mil reais de dano moral. Vai no juizado, não vai pagar nada e vai conseguir. A gente precisa ter o ato ilícito. E aí, assim, não é mero de sabor. Você ser impedido de ter um acompanhante para o nascimento, que é um evento extremamente importante na vida da criança, na vida da mulher, sabendo que muitas mulheres estão passando até por violência sexual nesse processo, e a gente precisa entender isso. O acompanhante não está ali à toa, ele está ali para proteger, para garantir que aquela mulher não seja violentada, não seja violada nos seus direitos. Então é para isso que ele está ali, não é para passear, não é para descobrir como que funciona um hospital por dentro. Então, olhar o porquê da coisa, né? Qual que é a mentalidade do legislador quando garantiu em lei que tivesse alguém? Por que ele faz isso? E aí a gente tem aqui em Campo Grande uma legislação específica, que além do acompanhante se garante a presença da doula. A doula não é acompanhante, a doula é doula. Ela tem o seu papel, ela tem a sua função, e que não é ser acompanhante. Ela está ali para apoiar a gestante, para garantir que aquele processo seja o mais confortável, o menos doloroso possível, mais esclarecido. Mas esse acompanhante vai ter que estar ali também, inclusive auxiliando. Quanto mais gente, melhor. Inclusive, a gente tem outras alternativas e outros hospitais e outras instituições, como a Casa de Parto Sofia Feldman lá, que tem o alojamento conjunto. E a mulher fica ali com a família inteira. Ela pode cozinhar durante o processo de parto, que pode levar 12 horas, 18 horas. É um acolhimento incrível, porque eu estive em Sofia Feldman, tive a oportunidade de andar em todos esses estabelecimentos, andar em todos os andares. E não é à toa que Sofia Feldman é a referência que nós temos dentro do SUS e dentro de todo esse olhar, né, do SUS que acontece, do SUS que traz essa segurança para que a gente possa ter autonomia, para termos um ambiente acolhedor, não só para a mulher em parto, mas para a família. Filhos, né? Lá eu via famílias, a mulher com 2 filhos, o marido que estava indo para parir. E, inclusive, lá em Belo Horizonte,
Havia situações, inclusive, Péricles, que a instituição encaminhava as equipes para um hotel, uma casa mais próxima, porque lá no centro do Sofia Feldman é mais de um quarteirão. E as famílias, elas alugam casas em volta do Sofia Feldman, aguardando a entrada. Só que muitas vezes, pela demanda, não dá tempo. E o Sofia, ele encaminhava as enfermeiras obstetras, porque lá elas são mesmo donas, né, desse lugar da parteria urbana, e elas vão com a equipe onde está essa família cadastrada, que não esteja ainda no polo do Sofia Feldman, atender essas mulheres que naturalmente acabavam ganhando seus bebês ali e eram obviamente encaminhadas depois para o acolhimento do Sofia Feldman. Mas achei ótimo que você já entrou nessa comparação do acompanhante com a doula, porque mesmo depois da lei instituída já em 2019 pela Lei Estadual 5.440, que já está estabelecida no nosso estado, a nossa permanência nas casas de parto, instituições, do direito onde a mulher deseja ter o acompanhamento da doula, ainda existe a dificuldade de compreender que a doula não é o acompanhante. Então eu estou adorando que você está trazendo isso até para esclarecer para muitas pessoas, porque a gente também passa por violência. E você sabe, né? As pessoas aqui vão saber, gente, eu ando com Péricles. Eu já falei, eu e a Papo de Gaia inteirando com Péricles. Porque sim, precisei acionar o Péricles, te chamar, né, Péricles, para falar sobre questões de violência até contra a doula, com dificuldade. E às vezes eu ainda fico nessa reflexão de 2019, nós estamos em 2024. Será que ainda não deu ainda para a gente entender quais são os papéis? Né? E aí o que está por trás de tudo isso? Aonde é que a gente está chegando com o nosso diálogo? E a gente está caminhando para uma política pública, né, de humanização do parto. E assim, a gente sabe que a Rede Cegonha, o direito ao acompanhante, ele só foi efetivado depois que criou-se uma contratualização para poder ter uma remuneração quando o parto tivesse a garantia da presença do acompanhante. Então, assim, movido por dinheiro. A gente sabe que eu mesmo não consegui entrar por direito porque não tinha incentivo. Então a gente tem que lutar por políticas públicas. É isso que tem que acontecer. É uma coisa que vai impactar. A gente sabe que a rede privada, ela não tem esse problema, porque está pagando, então resolve. E aí qual que é o engano que a gente tem? Achar que o SUS não é pago. Ele é pago. Muito bem pago por todos nós. Então, assim, vestir de dignidade e falar, olha, eu tô aqui porque é meu direito. É direito à assistência à saúde, eu tenho que ter esse direito e não tem limitação, não. Brasileiro, estrangeiro, qualquer um que chega aqui no Brasil vai ter direito. Então, a gente entender isso como um direito, conhecer a informação, estar participando, lendo, ouvindo, às vezes, um podcast do Papo de Gaia, para poder ter essa informação com qualidade, de forma acessível, é o principal o instrumento para conseguir transitar. E aí, assim, eu já tive a oportunidade de atender a Marixa numa situação que ela tenta resolver em um determinado hospital aqui de Campo Grande. Ela passou por uma situação muito delicada, que teve que evoluir para um outro atendimento, e o pessoal começou a ser agressivo, a ser intransigente, e aí ela falou, eu preciso que você venha, amigo. E aí eu fui para o hospital. E eu cheguei no hospital e eu pedi para falar com a chefe do plantão. Não veio. Mas a situação automaticamente, os nós que tinham desfizeram. Aquilo alinhou de um jeito. Eu falo, e é um instrumento de última monta que você, ela tentou diálogo, ela tentou construção, ela tentou conversar com todo mundo. E eu cheguei já para constituir provas para poder auxiliar a família e fazer um processo contra o hospital. Era esse o objetivo ali. Então a gente vai já com essa função, porque você vai para colher prova, você vai para perguntar o que está acontecendo, porque o pessoal está aí. E era uma situação muito peculiar e extremamente violenta, violência obstétrica em todos os níveis. E aí a Marixa já estava de um jeito que já estava exausta, você estava acho que mais de 24 horas. Já tinha passado mais de 20 horas já de trabalho. Eu cheguei, ela estava exaurida. E aí você olha e fala assim, cara... Aí ela falou assim, eu já tentei de tudo. Aí eu falei, eu vou pedir para falar com o chefe do plantão. Fui na recepção e pedi para falar. Ah, tá, vai ver. Quem veio falar para mim foi a Marixa. Eu acho que não vai precisar mais não, porque já resolveram lá dentro. Foi.
Magia. Olha, e quem não tem acesso a um advogado Sim. para poder fazer, porque daí a gente chega e automaticamente, você chegou, o pessoal já fica assim, né? O que que é? E aí a gente vai de terno, gravata, e eu de madrugada dentro do hospital, porque é o horário que deu. Ela falou, amigo, tem que ser agora, porque tá feio aqui. Baixei Aí lá. a gente vê que é má fé, né? Porque se fosse uma complicação real de estrutura, não ia se resolver tão fácil. Aí magicamente você aparece e diz, E eu acho que é o medo deles, porque eles sabem o que vai dar um processo. Então, sabem que assim, estão errados. acho que o que a gente tem que falar para o nosso público, não tenha medo de processar. Eu vou te processar não é uma ameaça, tá? Não é crime de ameaça. Tá me ameaçando de processar você. Não é crime, tá? O crime de ameaça se dá quando eu ameaço praticar um ato injusto. Um ato injusto. isso é bom clarificar. Uma lesão. Eu vou te matar, eu vou te bater, eu vou fritar você. Isso é ameaça, é crime de ameaça. Eu vou te processar. Vou orar por você. Essa é boa. Essa é boa. Eu vou anotar Então, aqui. é aquela coisa, nem pôr o nome na boca do sapo é considerado ameaça, tá? Porque é ato religioso. Meu Deus. Mas tô brincando, enfim. Mas não é ameaça, não é considerado crime de ameaça. Então, assim, gente, vocês estão preparados para responder mais um processo? Porque eu tô com tudo gravado aqui, eu tenho registro, eu tenho as imagens de vocês, e já mandei, inclusive, para pessoas da minha confiança. E a gente vai conversar sobre isso no tribunal, na justiça. Vamos para a justiça. E faz essa ameaça que balança qualquer um. É igual aquela história. Mas o senhor está certo disso, doutor? Quando você fala isso para o médico, um grilo planta no ouvido dele, sim. na hora ele para. Acabou. A informação é o principal instrumento, é uma arma, é a bala de prata. Informação. Você fala assim, olha, mas o senhor está certo disso? Porque eu li a lei, doutor. Você pode ser educado. É aquela história. Quem está montado na razão não precisa usar espora. Você vai tranquilo. Você está com o direito do seu lado. E aí você pode falar baixo. Não precisa gritar, não precisa destemperar. Porque nesse momento, quando você ergue a voz, você perdeu a mão, automaticamente eles já vão tirar a sua legitimidade, a sua autoridade. Ah, tá louco. Já gera um desequilíbrio, que já acaba que se torna até proposital em alguma situação, que a gente pode até repensar sobre tudo isso, né? E aí tem essa relação da doula, né, Péricles? Eu gostaria de que você também trouxesse a sua visão. Que muitos ainda atrelam a doula como se fossem a advogada da gestante no momento do parto. Com talvez até uma relação mágica, eu vou usar a palavra que a Lu falou aqui do meu lado, que parece que a gente está ali, que quando nós estamos, as coisas fluem. Lindo, que bom, se nós estamos ali como um lembrete, que é para as coisas fluírem, então o meu desejo eterno para todo sempre é que toda mulher tenha uma doula, até o ponto de que a gente talvez não precise ficar lembrando para que o sistema funcione. Agora, a doula, nessa situação, A, B, C, aonde essa mulher ela estiver, ela funciona como fato, uma testemunha, é também considerada uma prova de tudo que está acontecendo, isso entra no processo, isso entra a nível de acompanhamento no pós, por exemplo? As situações de vulnerabilidades, elas admitem provas alternativas e variáveis, enfim. No momento desse, de parto, que tem uma extrema vulnerabilidade, as pessoas que estão acompanhando, elas servem como testemunhas. Aí, assim, tem as restrições para você figurar como testemunha. Você não pode ser inimigo e nem amiga íntima. E naquela hora ali, você é uma prestadora de serviços. Você é uma pessoa que está contratada. Sim. O judiciário não vai rejeitar esse depoimento. E aí o juiz, antes de colher seu depoimento, vai perguntar, olha, Marixa, você tem um compromisso de dizer a verdade. E se você não disser a verdade, faltar com a verdade, você vai responder um processo crime por falso testemunho. Posso contar com a sua participação, sua verdade? Pode. Então agora você está compromissada. Essa pessoa que está com compromisso de dizer a verdade em uma audiência judicial, naquele momento ali, não, ela está prestando um serviço público. Então, assim, funciona assim como testemunha. E aí, às vezes, a doula, ela é o ponto de equilíbrio da relação. Ela está preparada para aquele cenário, porque ela só trabalha naquele cenário. É diferente, por exemplo, da mulher que vai parir. Ela está num momento único. A doula não. A doula, ela tem consciência daquele momento, ela tem consciência do estágio que está aquela relação, do nível que está aquela confusão. Olha, isso aqui ganhou proporção. Não, isso aqui está tranquilo.
Você faz o termômetro. Ah, não, isso aqui já extrapolou. E tem uma realidade que muitas vezes essa doula, ela não é da instituição, ela é da mulher, mas como tem esse compromisso de trazer a verdade à tona, ela vai sempre olhar dentro desse processo da evidência e de tudo que aconteceu para que as coisas apareçam e esclareçam, sem ter uma relação de interesse, conflitos de interesse. Eu tenho uma certa preocupação, muitas vezes, porque nós também somos autônomas e trabalhamos com contrato, tudo direitinho, somos contratadas, convidadas para essa família, para estar ali naquele momento, e eu sempre digo que nós estamos ali para segurar e lembrar de tudo que nós estudamos, tudo que ela botou para ela como objetivo ao longo da preparação para aquele momento. E se alguma hora, em alguma situação, até porque o casal está vivendo um processo emocional, é um momento assim que eu falo direto para os pais, você não é obrigado a lembrar de tudo na hora, né? Imagina, Péricles, né? Na hora você falou, eu dei piti, a gente se preparou, e emocionalmente aflora para o homem, para o acompanhante, é uma emoção, né? Realmente muito presente. Forte. Não dá muitas vezes para a gente atrelar a razão e a emoção, a não ser que a gente esteja numa situação de estresse. Aí a gente vai trazer possivelmente uma razão à frente da emoção negativa, mas vai rolar. E aí a preocupação de ter a doula para trabalhar e não estando nesse contexto, qual que é a sua visão em relação de ser contratada para gestante e aí às vezes passa por um processo de violência em que você tem que trazer as evidências em relação às instituições de acompanhamento e em relação a questões de conflitos de interesse. Hoje nós temos as doulas voluntárias, as doulas comunitárias que estão trabalhando voluntariamente dentro das instituições. Como que isso fica no trâmite, por exemplo, de uma desassistência ou de um momento que aconteça que não está dentro do plano dessa mulher que está conhecendo a doula ali pela primeira vez? Qual que é o seu olhar a respeito disso dentro do que a gente tem da lei? O que você pressente, o que você sente? Isso é algo novo. A gente tem que partir da percepção, acho que o prisma da autonomia, de vontade. A gente tem a parturiente que ela escolheu uma doula autônoma, ela escolheu. A minha esposa, por exemplo, te escolheu e a gente escolheu muito antes. Mas entre ter você e ter uma pessoa lá na hora, às vezes não ter ninguém também é ruim. É ruim. Mas é uma opção também. Não ter ninguém é um direito de escolha. E aí, assim, qual que é, olhando no prisma da singularidade, o direito à mulher de ter a doula não pode ter qualquer impedimento com relação à visão daquela instituição, com relação àquela assistência prestada. Eu tenho uma doula vinculada à instituição e ela vai ter preferência com relação... Não. Ela tem privilégios maiores que... Não pode ter. Ou até fortalecer uma assistência por estar lá dentro, que é a minha preocupação maior. Porque eu percebo isso, você está dentro da instituição, vinculado à instituição, acontecem processos de uma desassistência, como é que essa doula pode levantar e ir contra, estando vinculada à instituição? É uma situação muito complicada e aí, assim, ela perde muito sentido. Porque se a gente tratar a doula na acepção jurídica do termo, ela é uma pessoa de confiança da gestante. Então, assim, se ela não é da confiança da gestante, ela está ali como um assistente, ela está ali ligada à instituição. Então, e ela não é uma profissional de saúde. E a doula não pode ser uma profissional de saúde. Mas se ela não tem vínculo com a gestante, até que ponto ela é doula de verdade? Questionamentos, né? Porque a doula, ela é anterior. E até que ponto ela tem autonomia de falar contra quem está pagando ela? Às vezes não é pago, né? As doulas, elas estão ou entrando tá com o processo ali, né? Pela presença, pelo tempo. Hoje tem isso eu já acompanhei há muitos anos atrás, em uma outra instituição, inclusive, em que não deu certo esse processo, já é a segunda vez que isso está acontecendo na minha caminhada como doula. E eu, naturalmente, falei, não, para mim não funciona isso, porque eu preciso ter o meu direito de fala, eu não abri mão
da minha liberdade de dizer o que precisa ser dito. O ideal para as doulas talvez seria não se vincular a uma instituição, mas se vincular a uma gestante, a uma parturiente, fazer a buscativa antes dela chegar na instituição Que de seja saúde. voluntário. Que seja voluntário. Ou com valor acessível. Sim. Às vezes tem tanta mulher grávida em periferia, tem tanto lugar para garimpar essa situação. Ah, não, mas eu quero ser voluntária dentro da instituição. Boa também, mas aí a gente tem que ter a percepção. Para quem que você está se dedicando? Pois é. A quem você deve obediência? E aí a mulher também olhar quem é essa pessoa que eu estou conhecendo aqui agora para ser minha doula. Porque às vezes ela vai legitimar algumas situações, porque, por exemplo, eu já dei aula no seu curso de formação de doula e a gente sabe que o processo é sério, reprova pessoas. Tem gente que não tem condições de ser doula, não tem preparo emocional, vai desabar, vai perder a mão, vai perder a linha. E a gente não pode esperar isso de um ser humano que tem que estar pleno no meio do caos. Você pode estar num terror, você tem que estar plena. Eu posso falar do meu atendimento. Você olhou para mim e falou assim, agora você vai respirar. E falou, ela pediu para eu respirar, falou, fica calma, tá aqui, agora é tempo. E aí você tem uma pessoa que tem essa autoridade para chegar e falar, Péricles, passos lentos, tá? Não bate. Eu já estava dentro do apartamento correndo, o que você quer? Água? Corria, pegava água, voltava. Verdade. Correndo. Ela falou, calma, movimentos lentos. Ela vai ficar ansiosa com a sua forma de se locomover, porque ela vai pensar que você está nervoso, e sensibilidade. Eu falei, ela vai também, descobrir que eu estou nervoso? Ela estava daquele jeito, com medo de dar, sei lá. A gente fica com as inseguranças. Sim. E aí vem a doula e equilibra. Mas é uma coisa que eu não conheci você naquele dia. Eu conheci você num processo de racionalidade anterior. A gente teve muitos diálogos, a gente teve conversa conjunto, conversa separada, teve tudo isso. Então, assim, é um preparo. E assim, não é inacessível, eu posso dizer isso. Se a gente organizar direitinho, eu nunca vi doula que fosse um valor que você tem que vender um carro para pagar. É uma coisa que você vai e é um investimento na vida daquilo que a gente tem de mais precioso. E a doula é um investimento, ela não é despesa. Porque você coloca uma pessoa que vai fazer a diferença naquele momento. Eu penso que se a gente está dentro de um ambiente hospitalar, vai fazer um parto cesárea, que é um procedimento cirúrgico, ainda assim a doula é uma figura importantíssima. Para estar ali, para olhar. Ela tem um olhar clínico que ela não assistiu só um parto. Ela já assistiu muitos. Ela conhece a circulação, ela conhece a movimentação, ela conhece o que está sendo discutido ali de termos técnicos, de procedimentos, da questão do processo de conscientização da mulher sobre a escolha informada, do consentimento informado. Então ela vai conhecer isso de longe. E a doula é profissional, né? Ela não é uma empírica, ela não está fazendo aquilo ali por curiosidade. Por hobby, ou então só para fazer massagens. Eu sei que eu vi a sua formação. Tem uma formação, a gente vê que tem a parte até mística também, de saber que aquele momento é mágico, mas você tem uma informação muito racional, né? De entender, olha, tem cheiro, tem cor, tem perfume, tem temperatura, mas tem esse hormônio, tem esse medicamento, tem esse procedimento, tem isso, tem aquilo. Então a gente vê que é uma formação holística que vai trazer uma visão mais ampla daquele processo. Não para fazer, mas para conseguir analisar isso de um cenário seguro, de avaliar as condições daquele momento. E a doula é uma advogada. Se você for olhar, ela vai lutar para que o direito seja garantido no momento em que ninguém está bem. Todo mundo que está ali da família está fora de si. Está frágil. A única pessoa que está com o pé no chão é a doula. E aí a gente tem lados do cenário. Não adianta falar que o profissional de saúde ele está do mesmo lado. Não. Ainda que ele não esteja em lados opostos, não são opostos, mas são lados em um círculo, né? Ele tem uma relação que é da assistência, a pessoa não pode dar defeito, a pessoa tem que fugir o mínimo possível da curva ali, né? Ele espera um comportamento que seja dentro de uma condição esperada, enfim. E a doula não, a doula já vem, que é da autonomia daquela gestante, que a escolheu em um momento de segurança,
e confiança, e ela escolheu de forma racional. Naquela hora ali que o sentimental tá comandando, a gente pegar, por exemplo, aqueles divertidamente, né? Quem tá comandando a maquininha comandando agora? Rapaz, a razão tá guardada dentro de um armário lá no canto. Escondida. Trancaram a razão, ali tá o medo, tá a ansiedade, tá tudo ali, tudo disputando aqueles controles enlouquecidamente. Então, assim, ter um fiel da balança dentro desse, fazendo o intermédio, é essencial. E aí, assim, ainda que tenha todo o preparo, quem já não passou pela situação de, eu estava preparado, mas chegou na hora, não consegui fazer nada do que eu tinha pensado. Porque a gente nunca está preparado para a situação de estresse, porque a gente se conhece naquele momento. Fala, eu apago, eu fico quieto. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela sofreu um acidente esses dias, e ela silenciou. Eu falei assim, gente, você fala tão alto. Começou a falar baixo, falar pouco, e ela estava numa situação de estresse. Eu falei, cara, não dá. E ela já não conseguia responder. Aí eu perguntava as coisas, ela olhava para mim, o olhar atravessava. Eu falei, mas é como a pessoa responde. A gente nunca sabe como você vai responder. Aí, por exemplo, você está atendendo uma pessoa lá no seu consultório, no seu espaço, a pessoa vem empoderada, você fala, nossa, isso aqui vai me ensinar. Chega na hora, é outra coisa. A pessoa já não está mais, ela está no momento especial dela. Conte com alguém da sua confiança para poder manter o pé no chão enquanto para você ter o direito de aluar, né? Para você ter o direito de sentir aquilo com todas as terminações nervosas do seu corpo. Para não ter essa preocupação. Se você tem uma dor, você tem uma segurança. Assim, não, alguém está olhando isso aqui, não pode, se não tiver certo, e vai pode me falar. se permitir, né? E a mulher mais forte pode ficar frágil também, né? E entrar nesse outro lugar que talvez não seja o comum dela. E se preparar para isso, porque assim, mudou muito para mim. Eu tive um atendimento, assim, eu tive um atendimento hospitalar, que todas as pessoas eram desconhecidas, e quando eu saí, a minha mulher ficou no meio só de desconhecidos, e quando levaram ela para fazer um procedimento, queriam deixar meu filho no quarto. Ela teve que armar um pampeiro, que já estavam levando ela na maca, para poder fazer um procedimento lá. E aí ela gritou, virou um pampeiro, não sai daqui sem meu filho, e foi, pegou o moleque do berço, segurou o pé, e disse, você pode me levar agora para onde você quiser. E segurou o Miguel. Então não foi. E ela, qual que é a preocupação dela no hospital? Eu vou revirar meu filho. Achou a pinta, achou a marca, disse, agora eu não perco mais. Olha a preocupação. E ela só foi fazer isso quando chegou no quarto, que ela foi ver o filho. Então olha o ambiente que é. Então, assim, a singularidade. Essa foi a realidade que eu vivi. Qual que é a realidade das pessoas que estão assistindo a gente? Nossa, muitas realidades. Então, São assim, muitas. cada um tem a sua. E nunca vai ser igual, né, Marix? Não vai. É algo que a gente na Papo se preocupa o tempo inteiro, porque, claro, nós temos uma visão geral, mas estamos sempre olhando para as particularidades. Então, toda mulher que chega, todo casal que chega, há essa preocupação de adaptar, adequar à realidade que ela está vivendo, está se apresentando. Se é a primeira gestação, a segunda, se é particular, se vai ser plantonista, se vai ser aqui, se vai ser na fazenda, se vai ser, né? Então, assim, qual que é o sonho, qual é a visão, o que é possível, o que está faltando, as questões de tanto da razão e a emoção atrelados a todo esse processo. E tem algo, Péricles, que você falou que para mim traduz muito o trabalho da mulher, do casal, do acompanhante que está vivendo essa experiência, é de saber que emocionalmente todos nós temos o direito de dar uma luarada, como você falou, né? A luada, todos nós temos esse direito. É claro que por medo, por coação, a gente se fecha e isso acaba virando obstruções e acaba até saindo de um processo de realidade que naturalmente a gente espera viver. Agora, quando você tem uma pessoa, que aqui você falou brilhantemente, que vai fazer a tradução dessa fala, vai alinhar a conversa técnica do procedimento, das normas da instituição, do que daquele casal está vivendo e que naturalmente não tem obrigação de estar ali todos os dias, não sabe. Quando a gente pede para fazer visita na maternidade ou na casa de parto, ou até mesmo se esse plano é domiciliar, que a gente vai para casa mostrar, inicialmente viver, né, sonhar
esse parto como vai acontecer, naturalmente é para trazer um pouco mais dessa realidade, né? Essa experiência mais próxima, para que não fique algo muito distante, essa linguagem, essa visão. Quantos casais ainda acreditam que a bolsa rompe, o pai sai... Cena de cinema, televisão, né, Lu? Sim. A bolsa rompe, o pai sai correndo que o bebê vai nascer. E a gente olha com muito amor, e, né, Lu? Peraí, calma, vamos conversar. Tem algumas coisas no meio aí que a gente precisa perceber. E a gente vai trazendo uma história, uma narrativa que vai se tornando mais próximo da vida humana, que ficou tão distante do nosso real. O fio que me vem te ouvindo é da conexão, justamente, isso. Que a gente vê assim, gestações passando muito desconexas o processo em si, né? Então é trabalho, é enxoval, é chá revelação, é evento, é não sei o quê, e aqui dentro não tem ligação. Então chega para o parto um casal totalmente despreparado que entrega na mão de uma equipe médica desconhecida ou conhecida, porque, parênteses, tudo isso que a gente está falando não é só do SUS. Sim. A gente vê barbaridades também no âmbito particular de convênios e barbaridades justificadas. Não, esse é o melhor. E, inclusive, indo mais a fundo, assim, te ouvindo, as colegas que optam, e sem julgamento, mas assim, que optam por trabalhar aliadas a equipes médicas e que entram nesse lugar de não poder se colocar. Não trabalham para a instituição, mas trabalham para profissionais. Eu tenho percebido que alguns médicos já têm se inclinado a pensar um processo diferente. Uhum. Mas eles têm uma corporação muito forte e eu penso que eles vão ter que vencer essa barreira. Mas assim, o que a gente está falando aqui, a questão do parto domiciliar, o direito a esse parto sem interferência, digno, é uma realidade que eu creio que muitos médicos já querem se adaptar, mas eles têm um freio corporativo muito grande e a gente sabe que tem muitos médicos que entendem isso, mas tem médicos que estão ligados a um processo de terrorismo mesmo. Eu participei de algumas discussões que é terror. Seu filho vai morrer se você Falas quiser pesadas, ter. Né? Pesado. Sentenças fortes. E aí ter que lidar com isso é difícil também. E aí você vai, às vezes o médico está alinhado a esse processo. E às vezes, eu não sei, eu não vou dizer que é da maldade. Às vezes também ele entende que é aquilo ali, é muito arriscado. Criou-se uma linha de montagem para como se fosse uma venda casada ali do parto hospitalar, né? Lá tem esse, tem aquilo. Nada. Em casa mesmo, o que aconteceu da Raquel com a Laura? O tratamento foi com chá. Você lembra? Vocês fizeram o chá, tratamento alternativo. A única coisa, acho que deu uma vitamina lá, alguma coisa. Isso é a vitamina K que todos os bebês precisam receber por uma questão de primeira hora mesmo. E aí o que teria de obrigatório, por exemplo, essencial, indispensável, foi feito em casa. A gente recebeu tudo. Então, assim, por que esse terror? E aí eu passei por esse processo. Foi seguro, foi bom, foi prazeroso. E por que fazer um terrorismo ao ponto das pessoas balançarem e falar, será que eu vou fazer isso? Porque é uma situação extremamente complicada. E às vezes esse pensamento ele está atrelado num lugar em que a maioria das mulheres e os casais os acompanhantes vão entender que o melhor lugar seguro é a instituição. E aí lá na instituição, que não precisaríamos pensar em tantas interferências, intervenções, é justamente onde nós não vamos encontrar essa assistência. E aí fica desconecto também esse posicionamento, né? Fizeram estudos sobre a morte materno-infantil, ela acontece mais em ambientes hospitalares. Com certeza. Ambientes domiciliares, não. Tanto é que a discussão os erros, as iatrogenias, as piores acontecem em ambiente hospitalar. Passar a hora da criança nascer, a criança fazer morte intrauterina, e aí... Olha aí como que fica a situação. O ambiente hospitalar é seguro. Até que ponto? Então, assim, todo o ambiente ele pode ser caótico. Vai depender das pessoas, né? Do como. E do nível de informação também. Sim. Eu advoguei num caso, que era foi extremamente agressivo. E aí houve
enfim, a perda da criança dentro de um ambiente hospitalar e virou processo, não substitui, não chega a isso. Mas até que ponto é seguro? A criança morreu dentro do hospital depois de 12 horas de trabalho de parto. Sabendo que não evoluiria para um parto natural, insistiram com parto natural. Fez mecônio, entrou sofrimento, aquela coisa toda. Quando foi ver, tinha parado já. Dentro do hospital. E aí? E as pessoas também se culpam por, às vezes, não terem informação. E aí a profissional que atendeu esse caso chegou e falou, se tivesse feito cesárea, estava com sua filha hoje no braço. Uau. Falaram isso. Então, assim, é uma situação extremamente dolorosa. E aí, assim, a gente tem um papel de falar, olha, não é isso. Não, ninguém tem o dever de saber essas coisas. Ninguém tem o dever de estar municiado com isso. Mas é um processo extremamente covarde, agressivo, você falar um negócio desse. Gerador de culpas, né? Terrível. E aí, assim, até a pessoa Conviva entender, com elas. se eu soubesse que ia dar o que deu, eu tinha vendido tudo que eu tenho para pagar o parto da minha filha. Olha isso. Aí, então, é um assim, lugar, né? é difícil. E aí, se eu olhar, será que essa violência obstétrica é uma violência institucional, é uma violência que ultrapassou os limites? Então, assim, o esclarecimento e esse trabalho que você faz de esclarecer as famílias sobre o direito e armar mesmo, porque a informação é a principal arma que você lida com essas situações. Você ter conhecimento e ter informação. E, por exemplo, às vezes, ainda que você está caótico lá num ambiente de parto extremamente conturbado, você tem aquilo dentro do seu coração, pelo menos para não entrar num caminho errado. Eu sei do meu direito. Tá aqui a doula, vai resolver, mas você sabe que você não vai entrar. Porque eu já vi gente converter pai e mãe a fazer procedimento e deixar a doula isolada lá. Ou seja, aquela informação ela não foi consolidada. Sim, ou nos deixam de fora, não pode entrar agora, só o acompanhante. A gente fica assim, mas como? Como assim, né? Vou ficar no corredor. E aí o que vai falar lá, né? É igual falar com o cliente sem a presença do advogado. No direito não pode. Nossa, ótimo exemplo. Não pode. A sensação Aí, assim, é bem essa. Aí você olha e fala assim, mas o que ele quer falar que eu não posso estar? E aí, a pessoa que está assistindo a gente agora, que está gestante, ou que é pai de uma gestante, pai de uma criança, de um companheiro ali, de uma mulher grávida, tem que pensar, o que ele quer falar comigo que a doula não precisa saber, não pode ouvir? O que ele está querendo me propor? E exige a presença da doula. Não fale sozinho, não deixe, não permita que seja feita a conversa. Não tem que ter segredo com a doula em ambiente hospitalar. Geralmente não é bom, tá? Quando acontece isso no direito, o cliente sai todo prejudicado. Fala assim, não, a gente vai falar com você, mas não precisa trazer advogado, não. Na advocacia isso não funciona, tá? Eu falo, oriento o cliente, você não vai na delegacia sem advogado. Olha. Vai com o advogado, porque lá o direito é o do inimigo, né? Ele vai te ajudar a se complicar. Mas se ele não quer que alguém esteja ali por você para fazer a leitura, alguma coisa você vai facilitar da vida dele e vai prejudicar da sua, né? Essa dica vale ouro. Olha, vou levar para a vida Dicas já, práticas. viu, gente? Tô levando para a vida isso aqui, ó. Exige a presença, porque qual que é o segredo? O que vai falar lá? E isso aí é interessante. Teve um amigo meu que falou assim, tinha uma organização, uma associação que ia, né, que não podia entrar a esposa. Aí eu falei assim, mas como assim que... E perguntam para a esposa se a esposa vai deixar entrar, né? Aí ele foi, não vai, né? Falei, não, se eu não puder levar minha mulher, a pessoa que divide a vida comigo, aí não cabe, nem me cabe lá dentro, né? E ele contando isso, e aí a gente fica pensando, até que ponto eu vou confiar em alguém que tira alguém que eu escolhi da minha confiança para fazer a leitura daquele cenário caótico e me tira essa pessoa do ambiente para poder falar comigo. Então, isso daí dá para você avaliar legal. Essas reflexões, eu adoro. O Périx, ele abre as nossas mentes de uma forma maravilhosa. Périx, você é um ser humano que tem que ser multiplicado, viu? Precisamos de mais pessoas como você. Dentro desse cenário, já falando sobre o direito da forma que quer viver essa experiência. Se a mulher ela entrar em trabalho de parto e pedir uma cesariana, há um direito sobre isso. A gente tem hoje, até essa recomendação aqui, ela é muito clara. Ela recomenda que o parto seja humanizado, mas isso tem que ser um processo político, um programa, enfim, de incentivo e de qualidade nessa assistência ao parto natural, né, o parto normal.
No entanto, o direito a acesso a uma cesariana é garantido. A mulher chegou e ela manifestou essa vontade, ela tem esse direito. Seja por medo, por insegurança, eu quero. Ela não vai ser mais mãe ou menos mãe porque escolheu uma cesariana. É porque a gente tem que saber que uma das formas de violência obstétrica é forçar um parto normal enquanto a pessoa não está preparada. E aí não dá. Teve uma experiência muito interessante que foi feita lá em São Paulo. A deputada Janaína Pascoal apresentou um projeto garantindo o direito à escolha das mulheres no SUS. Porque as do particular, elas definem como que é o parto. Eu quero cesárea, eu quero normal. Ela define. Não tem cota, não tem número, não tem o mínimo ali que tem que fazer. Pelo contrário, né? Existe um estímulo até. Preferem. Então, assim, ainda no SUS, chegou, aí tem que manifestar claramente. Eu não quero parto normal, eu quero cesárea. E aí eles já vão anotar ali, tanto é que eles anotam hoje que a pessoa quer o parto normal. Tem que ser um pedido, ela tem que pedir. Assim como doula, eu escuto. Ela tem direito à gestante, isso é o médico, mas ela tem que pedir. Em outro momento, eu já escutei profissionais dizendo assim para mim, até um tempo atrás, a medicina, quem ditava a melhor forma ou o melhor caminho para a mulher naquele momento é o médico. Então, depois que o direito da mulher apareceu, do direito de escolha, o médico agora parece, essa é a dor, né? Que não tem mais essa autonomia de decidir a melhor forma como essa mulher quer viver. E aí, entra mais uma vez, se ela quiser cesárea, no meio de um trabalho de parto, muitas vezes, nesse caso, como aconteceu que você trouxe aqui a memória, de uma mulher que estava em 20 horas em trabalho de parto, ela percebeu ali, houve um indicativo, e aí por uma questão de cota dentro do sistema único, ela não teve direito a ir a uma cesariana. Esse era o fundo, inclusive, da pergunta que a gente está falando aqui, do tema que a gente está debatendo, que é, essa mulher, ela sente o limite dela, ela sente ainda não está na luz vermelha no sentido do bebê estar em sofrimento. E é claro que a gente não quer chegar nessa urgência, essa emergência, para que essa cesariana ela se torne algo desesperador. Então, nesse processo da mulher ainda consciente, vivendo o processo, e que ela percebe, e a equipe também percebendo que tem essa possibilidade, que já não está mais dando certo, e ela está se exaurindo, há uma necessidade de transferência de plano, porque ela também está preparada para isso. Nesse caso, no que você trouxe, foi negado o direito de ir para uma cesariana. E aí, não, tem que parir. E aí, no momento das informações correntes, dessa experiência toda, era porque a cota do dia, que você falou várias vezes, que a cota do dia desta mulher, ela não poderia mais acessar, porque passaria do número de cesarianas que a instituição havia realizado naquele dia. Então, ela teria que viver essa experiência de parto a qualquer custo. E aí, a equipe toda se posicionou para não. E aí, óbvio que aqui eu estou querendo também frisar que muitos profissionais ali ficam reféns do sistema, entendem o processo, mas não têm autonomia para resolver. Né? Então, é sempre alguém, e aí tem a figura médica, tem a assistência, tem a administração, e ali tem todo um sistema que corre por trás, e que quando você vive, muitas vezes você vai descobrir naquele dia. Não tem como, muitas vezes, você ir para um lugar, ter um bebê, sabendo qual é o número da cota. Será que eu vou ter direito a ter o meu direito respeitado por qualquer circunstância? Isso é uma fala que o tempo inteiro as mulheres, elas nos questionam. Mas, Marixa, eu vou ter o direito de solicitar uma cesariana caso eu sinta a minha experiência, meu corpo, para ir para uma cesariana? Sim. Mas aí tem toda uma roda viva que gira, em que, inclusive, recentemente, uma das últimas experiências que eu tive agora, de uma mamãe que entrou em trabalho de parto, e foi um trabalho de parto que já houve um indicativo de que ela não teria emocionalmente, fisicamente, um trabalho de parto
legal, bom, uma boa experiência, e que ela percebeu que ela ia também desejosamente ter uma cesariana, e que a gente aguardou mais de 12 horas para ela ir para o centro cirúrgico, porque como ela pediu, era uma cesariana a pedido, ela teria que esperar todos os processos por uma questão de classificação para que ela pudesse entrar no centro cirúrgico. Então, nós aguardamos, inclusive, nesse processo ela evoluiu de 3 centímetros de dilatação, ela foi para o centro cirúrgico já quase ganhando a neném, numa circunstância muito dolorosa. E a gente aguardou, porque aí a resposta era porque ela pediu a cesariana em trabalho de parto. E aí por baixo fica um questionamento, então parece que existe um incentivo, mais uma vez, que teria que, se tivesse eletivo, combinado, tudo direitinho, estava certo. E aí a gente fere esse direito, do pedir, que gera esse sistema. O direito lê alguma coisa nesse campo, Péricles, de acionar, de solicitar, falando mais uma vez sobre o direito, dentro do atendimento em trabalho de parto? Como é que fica, como é que você entende isso? Além de você estar falando, viver esse... Porque gera já uma violência obstétrica em relação a isso? Fica meu questionamento sobre isso. Então, o parto normal, ele é fisiológico. Sim. O parto cesárea, ele é um procedimento cirúrgico, extremamente invasivo. Então, assim, ele tem suas indicações também e contraindicações. E aí a gente precisa entender isso. Tem toda uma complexidade envolvendo essa questão também dessa escolha. Ela não é absoluta. Esse direito também não é absoluto. Mas ele é um direito garantido. E aí ele não vem especificamente do parto, mas da escolha do procedimento. O que você quer escolher de procedimento? Que o SUS garante essa autonomia. A autonomia de vontade do paciente. A Carta de Direito dos Pacientes garante isso no geral a todo paciente. Eu quero amputar, eu não quero amputar. Chegou uma pessoa, mas vai perder a função do braço, mas não vai, né? Não, então eu quero manter meu braço. Aí não, pode tirar. E é assim, tem toda uma construção. O médico olha e fala, não dá para tirar, eu não vou tirar. E indicação clínica, tem condição de permanecer, vai permanecer. Então é uma decisão técnica, e aí a gente tem que olhar também por esse prisma. Aí é lógico que eles criam mecanismos para poder instituir as vontades, né? A gente sabe, por exemplo, dessa questão do atraso, que é uma forma de mostrar, olha, você peitou o sistema, quem mandou você mudar de ideia no meio do curso, né? Então isso é real. É real, acontece. E aí, assim, existe uma questão de segurança do procedimento. Por exemplo, a classificação de risco é um protocolo internacional e eles têm um lapso de tempo que eles vão adequar ali aquela assistência. Então, assim, precisaria aguardar 12 horas? Não precisaria. Mas é um prazo razoável? Vai então, desafogar. Então eles fazem isso. Então talvez a gente tenha que partir de uma conscientização. Olha, é um processo doloroso, porque para eles também, eles já têm pouca sensibilidade com essa situação, porque eles estão lidando com dor, com sofrimento, com morte, com tudo. E aí o profissional chega lá, ele às vezes não tem essa sensibilidade para olhar uma pessoa que está na singularidade, do momento que está nascendo às vezes o primeiro filho. Na empatia, né? Real. E não consegue ter. E aí a gente tem que trabalhar isso como política pública, conscientização. E é um processo extremamente cansativo. Educativo. Puxado. E vai ser puxado. E aí poder olhar para essa situação e assim, até que ponto isso vai ser seguro? Se o profissional tem que estar muito bem garantido. Falar, você vai postergar 12 horas mesmo, vai adiar o procedimento 12 horas. Você está certo o que você está fazendo, né? E sempre avisar, olha, teve alteração. E sempre isso, não estou bem, não está legal. E está sempre orientando. A figura da doula nesse momento é essencial. Fundamental. Porque você vai lá e fala, olha, chegou no limite dela, e o limite é dela. Que foi o que aconteceu, fato, porém houve só um detalhe que eu já havia dado a voz algumas boas horas, e aí finalizou da seguinte forma, dizendo, vamos esperar, eu precisei manifestar isso, assim, chegou num ponto limite que eu tive que manifestar.
vamos precisar realmente chegar a um ponto onde o bebê pode ter um movimento não esperado para a gente entrar numa emergência para que ela seja assistida. Para justificar. Para se justificar algo, vai precisar ter essa justificativa. E aí, de uma forma plena, suave, sorrindo, dizendo assim, olha, estamos aqui calmamente. Você está certo disso? Estamos certo disso, exatamente. E aí houve, de fato, essa virada nesse momento. Então, de repente, magicamente, as coisas se resolveram, né? Eu acho que é chacoalhar o ambiente. Faz muito isso. E é aquela coisa, a pessoa começa a falar baixo, a falar monotom, sem subir o nível. Porque, às vezes, o profissional do hospital, ele vai provocar, para ver você perder o chão. E aí você para, olha para ele com cara de paisagem. Isso a doula, né? Porque a família não, a família vai destemperar mesmo. É até melhor não lidar com isso. Sim. Porque é um processo extremamente estressante. E aí você olhar para nesse momento com serenidade e falar, você está certo disso? E aí, muito claro, hoje o que tem é história de processo para a gente contar aí. Assim, vai dar problema isso. Isso aqui, eu conheço essa situação, isso daqui pode ser que dê problema. E pronto, é isso que precisa falar. E trazer para consciência, né? É. E aí, Périx, a gente vai entrar agora na parte final da nossa conversa, que é a recusa. Bebê nasceu, passamos por esse processo todo, e a gente tem no processo de pós, que muitas vezes as mamães elas não querem dar banho no neném, elas querem dar o banho do neném em casa, elas querem ter esse bebê logo que nascer, o bebê nascendo bem, com tranquilidade, ter direito ao pele a pele. Nós estamos no mês de agosto, um mês que a gente fala sobre o incentivo do aleitamento materno, do direito da criança de ter acesso à mãe. Você até trouxe a experiência, né, do Miguel com a Raquel e a diferença da Laura, que já veio direto para o peito. Essa lei do pele a pele, que inclusive saiu, se eu não me engano, eu vou esquecer o número da lei, mas que foi de 7 de maio, tem aí pelo menos, foi de 2017 ou 2016, vou me recordar daqui um pouquinho, mas que tem esse direito da criança vir e postergar. Isso, inclusive, na assistência, a boa assistência já nos preconiza isso. Que o profissional, ele pode postergar, pesar, medir, mais uma vez nessa relação, né, do direito de ter a criança ali, inclusive a pintar o pezinho no bebê, na tinta, de dar o banho na criança. Então, isso tudo já está dentro de um plano de parto, numa leitura de estudo e dentro de uma preparação. Dentro desse processo de procedimentos, de normas das instituições que a gente encontra, a mulher ela pode trazer algum processo de recusa, ela pode dizer, não, isso eu não quero, ou é obrigado todos os bebês a passarem, a mulher passar por tudo isso, né? Eu tenho tido, nesse finalzinho de mês para esse início de agora de agosto, tenho visto cenários muito assim, que machucaram o meu coração, que foi de ver praticamente na ala SUS todos os bebês com complemento e não tendo incentivo ao aleitamento materno. Porque o bebê precisa, tem que ter esse procedimento, porque aqui todos os bebês passam por isso. Uhum. Ou, quando não é a fórmula, aquela solução glicosada, que é assim, um cala-bebê, na verdade, né? Que uma questão de estrutura de algumas instituições que ainda separam o bebê no pós-parto imediato. Então, fica aquela sala cheia de bebês, sozinhos, chorando, e aí como calar esses bebês? Glicose. E aí muitas instituições já não podem entrar com mamadeira e a gente ainda vê aquela luva cirúrgica com glicose e o bebê sugando. Então, assim, pleno 2024. Isso é uma realidade. Tem uma lei, inclusive, que fala sobre isso, a Lei 11.265, que fala sobre a questão do direito ao aleitamento e algumas vedações à publicidade com relação a fórmulas e leites bovino, né, de vaca para dar para a criança. E é importante a gente pensar, porque a gente passou por um processo contrário à amamentação.
natural. A indústria láctea, ela veio com muita força, inclusive espalhando notícias que gerariam a flacidez do seio, faria mal para a mulher dar mamar. E aí a mulher por muito tempo teve medo de dar esse mamar, ou era desestimulada, porque é um processo que, se não tiver uma preparação, que é uma coisa que você preparou também, a questão do sol, a questão de lavar com bucha vegetal, preparar para aquele momento. Do que é possível e do que já não é mais recomendado. Esse negócio da bucha tá aí? Já caiu por terra. Mas não tinha uma se conversa faz dessa para preparar a pele ali. Sim, o mas sol, tinha isso. O sol para mim é sempre ótimo, vitamina D em qualquer fase sol é da sempre vida. Mas tinha isso. Então, assim, tem toda uma preparação. E aí essa lei, ela veda isso. Eu queria falar sobre a questão, Marisa, dá pra gente ponderar aqui o seguinte. A diferença entre direito e dever. O direito não implica dever. Eu tenho o direito de ter um acompanhante. Eu tenho dever? Eu quero ir sozinha. Ótimo. Importante. O direito não é dever. Direito é facultativo. Eu posso lançar mão ou não. Direito é uma coisa, dever outra. A gente tem uma outra situação que é muito sensível também. O caso da entrega legal de bebês que são frutos de violência. Sim. Ou até um bebê que não é fruto de violência, mas é uma situação que aquela família não tem condições e vai fazer entrega legal para adoção. Esse é um caso que a mulher não pode ser forçada a fazer pele a pele. Ela já escolheu fazer a entrega legal. Então eu não posso violentá-la e forçá-la a fazer aquilo. Isso é uma violência que não é nem obstétrica, é uma violência humanitária. É igual você, para fazer um procedimento aqui, você tem que ouvir primeiro bater o coração da criança. Depois, se você... Ou então, vamos ver, eu sei porque eu vivi umas experiências assim. É um absurdo. Que escuta-se assim, não, para ter certeza que você realmente vai entregar a criança. Nossa. E aí a gente tem esse problema. Esse é um exemplo que é absurdo. Mas, por exemplo, se a pessoa não tem condições de criar aquela criança, eu não posso julgá-la porque ela está tendo uma decisão racional. E é uma decisão de amor. Parir e entregar para alguém que vai ter condições de criar é uma decisão de muito amor. Sem dúvida. De doação extrema. Então, aquele momento ali, ela está sendo uma heroína. Ela está entregando essa criança para outra família que vai ter condições financeiras, emocionais, estruturais ali para poder criá-la. Tranquilo. Então a gente não pode forçar aquele processo. E não é só nesse caso da entrega legal. Às vezes é uma mãe que vai amar seu filho, mas ela acabou de sair do parto exaurida. Ela sentiu às vezes a maior dor da vida dela. Ela não quer naquele momento. Não, mas tem que querer. Não tem que querer. Tudo tem que ser consultado, tem que ter consentimento. E o consentimento claro. Tem que ser agora? Não precisa ser agora, pode ser daqui a pouquinho. Ou não, tem que ser agora, eu não quero que você aspire, não quero que você faça, quero que você me entregue meu filho. Acabou. Principalmente numa situação em que o bebê nasce bem, que a gente não tem essa correria E a gente vê, por exemplo, a situação, até o parto estava acontecendo normal, BCF, ok, tudo ok. Eu não tenho que ver primeiro se a criança está bem para depois fazer apigar, não sei o quê. Não, põe para a mãe. A lei garante isso para ela, é pele a pele, é o primeiro toque, ela quer. Não tenho, eu tenho que justificar o porquê que eu vou violar um direito dela. O direito, para ser violado, ele precisa ter justificativa. Eu tenho que fundamentar tudo. Então, assim, entender que direito é direito, e se ele for exigido, ele tem que ser cumprido, mas direito não é dever. O direito é faculdade. Aí eu posso optar também por fazer diferente. Existem situações que o direito não vai ser exercido. Não quero, acabou. E isso tudo pode ser discutido depois também. Não é uma questão que precisa ser imediata. E na hora, eu acho bem. Assim, se você que está assistindo a gente, está gestante, se acontecer, falando, estou muito cansada, não dá agora. A gente faz isso depois que tá grande, né? A minha esposa às vezes dá uma volta, eu não tô aguentando mais. Criança não para de falar, aquele pampeiro, aquela coisa, a pessoa quer concentrar alguma coisa. Não vai ser menos mãe, porque quer um minuto de silêncio. Então, assim, ali naquela hora pode acontecer também. E não é falta de amor. Vamos dizer assim, não é isso. Mas a gente saber exercer o direito. E não pode ser violentado, tem que exercer o direito. Não, eu vou exercer o direito se eu quiser.
acabou. Pronto. Perfeito. E tudo isso é muito discutível. Eu adorei, Péricles. Nossa, o tempo passa e a gente nem vê que o tempo aqui. Eu quero ficar com você aqui até. Olha, eu quero aprender cada vez mais com você, porque é sempre muito gostoso aprender. Nos fortalece enquanto profissionais também, renova os nossos olhares, divide, né, essas visões todas que estamos vivendo em prática. E para quem está nos assistindo, eu tenho certeza que a essa altura você já deve estar repensando muita coisa aí na sua vida. E se você já está repensando, ressignificando, tenha essa gentileza com você para que você tenha a oportunidade de discutir isso também com profissionais, vir conversar com Péricles, que você vai encontrar o Instagram. Ele já me permitiu deixar o Instagram dele aqui para também você ter acesso, marcar, ir lá na sala. Como é que a gente... Escritório, Péricles, a gente fala escritório, né? Que está onde? Onde você está agora, Péricles? Fica ali na Dom Aquino 1354, Conjunto Nacional, ali na sala 115, na frente da Marisa, do centro. Pronto, fácil achar o Péricles. Se quiser ir lá, tá com o teu plano de parto, quer ir lá, se assegurar nas leis, o acompanhante, né? Quer saber um pouquinho mais sobre... Tem todo Se o acesso precisar que revisar você também, a gente consegue. Consegue, né? É, tranquilo. E até para dar uma segurança. Eu queria destacar aqui uma coisinha para finalizar, Marixa, que é importante a gente pensar o seguinte: o direito é ciência de meio. Ela não é de fim. Acho que assim como a saúde, é uma ciência de meio. Então, assim, toda discussão que você vai fazer, o direito não é auto-executável. Não é porque eu tenho uma lei que eu vou executar ela. A lei me garante o cumprimento daquilo, mas é uma ciência de meio. Então, assim, eu vou poder exigir meu direito? Você vai poder pedir, mas se a pessoa não quiser cumprir, você tem que buscar os meios legais disponíveis. Não é auto-executável. Então, assim, é ter muita calma nessa hora. Às vezes a gente vai ser violado no direito. E aí, com o tempo, às vezes depois vem uma justificativa que a gente até acolhe. Não é que fazia sentido? Mas na hora não faz sentido pra gente. Então, assim, é muita calma e não adianta, às vezes, perder a razão com briga, com desaforo, às vezes ali a própria agressividade, atacar a pessoa, acaba perdendo e é perigoso ainda sair com uma ação penal ali, porque o fato de xingar alguém é o crime de injúria. Então, assim, a gente não pode xingar. Ninguém pode ser xingado, ninguém pode ser atacado. Então, assim, é muito complicado isso. Então, evitar ao máximo perder a paciência nessa hora. E saber que o direito é um instrumento, mas é meio, né? Então, a gente vai e é isso que você faz, sempre dialogando, né? E aí respira fundo, né, Péricles? Respira fundo, para não perder o direito, não perder a razão. A gente fala sempre isso, porque para não perder esse protagonismo da mulher ali no momento, né? E também não entrar numa coisa de ego com a equipe ou com acompanhante e estragar aquele clima por algo que talvez não vale a pena. Então, ter esse termômetro também, né? E é uma frieza, né? Você tem que se distanciar de um problema para poder enxergar. Porque aquela história, eu estou no pé da montanha, ela parece imensa. E aí, quando eu dou uns 3, 4 passos para trás, eu falo, não é tão... Terapia, gente, para mim, depois das Olimpíadas, o que eu tenho visto, eu falo, vamos buscar a terapia, todos estarem em dia com a terapia. Olha, você está em dia com a sua terapia? Não, presta atenção, hein? Anote. Péricles, todo finalzinho do nosso podcast, a gente tem uma brincadeira aqui que a gente chama de ping-pong. O ping-pong, ele funciona assim, eu vou te dar uma palavra e você vai me dizer o que te traz essa palavra, o sentido, uma memória, uma mensagem. Deixa florar aí agora eu quero ver, vamos soltar o Péricles no finalzinho aqui. Então pode? Preparado? Pode. Respira fundo? Podemos? Podemos. Então tá bom. Primeira palavra é direito. Garantia, é um instrumento, uma ferramenta de garantias. Penso isso. Parto. Inauguração do evento mais precioso chamado vida. Ai, gente, vamos ter que voltar a gravar, tem que anotar isso tudo. Que lindo. Doula. Anjo. Para mim funcionou como um anjo. Serviu para acalmar. É aquela história, é o socorro que veio na hora da angústia. A gente, por mais que se prepare para aquele momento, não está preparado. E não tem problema nenhum de não estar preparado, porque você nunca está pronto, porque a gente está vivendo a singularidade, né? Então nunca vai preparar, porque toda emoção que a gente imagina que vai viver, ela vem muito maior.
muito maior. E aí você perde o chão, e tem que ter esse direito de perder o chão. Então é um anjo que vem e acompanha a gente e faz a gente conseguir olhar para o horizonte e acreditar que vai dar tudo certo, porque as horas são intermináveis naquele momento ali que você está com a gente, parece que fica infinito. E é um processo muito longo, que é aquela história, 8 segundos que duram 8 horas e vai embora, né? Verdade. Paternidade. É a mágica, né? A mágica da vida. A gente se vê no espelho, porque um filho é o espelho daquilo que a gente vai deixar para a sociedade. E aí, se eu olhar os seus se desdobrando, é um privilégio muito grande. Miguel. Amor da minha vida. Meu tudo, meu príncipe. Guri forte demais. Eu admiro muito ele. Forte. Laura. A princesa é a pessoa que eu chamo alguém pra briga sem pensar 2 vezes. Oxi, Laura tá aqui tudo. Menina, virou uma chave. Virou um trem depois você tem uma menina. O guri, você tá preparado, você prepara o menino para enfrentar o mundo. A menina não. A menina, você prepara ela para deixa que eu te protejo. Ai, Laura, é muito forte. Raquel Pérez. Amor da minha vida. A mulher que me deu os 2 presentes mais preciosos da minha vida, é minha companheira de quase 20 anos de história. E a gente tem muita construção junto. Criar filho, eu acho que é uma viagem muito louca, cheia de surpresas, que não tem manual de funcionamento, não tem nada. Você vai ali tateando e descobrindo qual que vai ser o evento de amanhã, né? É isso, é uma bomba por dia no quintal. A criança sai com um negócio novo do nada. Do nada. Péricles no futuro. Eu acho que com muito netinho em volta, morando com todo mundo perto. De preferência isso. Tomando chá Isso ou aí. cervejinha? Pescando com os netos, tomando cerveja, tomando chá, tomando tudo. Bolacha com as crianças. Ai, que paizão, né? Que delícia. Péricles, quero te agradecer por nossa tarde incrível, nossa noite que vai entrar aqui, que você já está nos acompanhando e se inteirando de todo esse assunto. Obrigado mais uma vez por nos atender aqui no, né? Não só no Chama Doula junto com a Lu, mas em tantos momentos na minha vida em que você está sempre ali. Só o fato, às vezes, de ter você aqui, fácil acesso, parece que as coisas já funcionam, viu, Péricles? Quero te agradecer imensamente. Eu também quero agradecer muito a gentileza de vocês, a generosidade de poder dar esse espaço, de poder contribuir com vocês também e falar um pouco daquilo que eu vivi, para que as pessoas que estão passando por esse processo tenham a certeza que é possível e que vai ser mágico, vai ser maravilhoso. E aí, parabenizar vocês pelo excelente trabalho. Um bate-bola muito bom, muito importante. É um privilégio estar aqui e te ouvir assim com uma preciosidade, né, de discurso que é muito acessível e caloroso, sabe? Traz o direito de um jeito tão humano, tão próximo, assim. Ficou valioso o teu depoimento hoje. Obrigada. Gratidão. Pessoal, é isso. O nosso encontro tá incrível, né? Esse material tá aí disponível para você. Acessa, volta, anota. E é claro, tem dúvidas? Chama a Doula. O Péricles vai estar aqui, todos os contatos dele para que você também tire todas as dúvidas que você tenha a respeito do que você está vivendo. Se você já viveu e tocou aí alguma história, né, Lu? Que você queira aí rever, conversar, procura o Péricles. Eu tenho certeza que ele vai te dar uma visão, ele vai te tratar aí da melhor forma. Não tem ser humano mais incrível do que esse ser humano que está aqui na minha frente, que eu tenho a honra, tive e tenho de chamar de amigo, parceiro, um profissional incrível que está aqui na nossa cidade, tão próximo de nós. Então, a gente tem que conhecer essas pessoas que estão aqui e ampliar cada vez mais a nossa rede de conhecimento e saber que não precisa buscar fora. Temos muitas pessoas boas aqui. Vamos valorizar essas pessoas, né? Por favor. Sim. Não perde o próximo episódio na semana que vem, porque tá demais da conta. Não vou dar spoiler, só vou dizer que você tem que ficar antenado aqui. E logo em seguida, por aqui em algum cantinho nessa tela, você vai ver também as outras apresentações, inclusive o relato do Péricles sobre o nascimento da Laura, junto com a Raquel. Tem gravado. Vai estar bem por aqui, ó. Não sei, algum cantinho aqui vai estar, tá bom? Obrigada por mais um encontro. Até semana que vem. Nos vemos. Tchau, tchau.